Seu bebê fez 6 meses e, puf, parece que é outra criança. Tá dormindo pior, tá chorando mais. Vamos falar um pouquinho sobre o bebê de 6 meses hoje? Vem comigo. Olá, meu nome é Bruna Ramos, eu sou especialista em sono e amamentação do bebê. E sejam bem-vindas a mais um vídeo. Assim como os 3 meses, a gente tem a crise dos 3 meses, né? Que o bebê muda muito. Com 6 meses, a gente tem um salto de 6 meses. A gente não chama de crise, tá, gente? É só salto mesmo. Mas os 6 meses do bebê é uma época que ele passa por muita transformação. Então você pensa que aos 3 meses ele consegue dominar melhor o pescoço, ele consegue ver melhor as coisas. Mas ainda ele fica deitado, né? Ele só consegue ver alguma coisa sentadinho se a gente pôr sentadinho no nosso colo, né? Carregando. Então, gente, com 6 meses o que acontece? Esse bebê nesse meio do caminho aprendeu a rolar, a pivotear, então rolar, né, virar e desvirar quando ele tá de bruços e também vir pro bruços, né, quando ele tá deitado. E o pivotear é aquele que ele gira, né, como se fosse assim, o relógio só que no chão, né. Então você põe, por exemplo, o bebê virado pro sofá, a hora que você vai ver, ele tá olhando pra porta da cozinha. Então isso é o pivotear, ele vai, né, virando como se fosse um reloginho no chão. Pode ser sentido horário ou sentido anti-horário, tá, gente? Não faz diferença. Né? Mas ele vai pivotear. E esse bebê normalmente começa a fazer o quê? Sentar. Com um pouco apoio, com apoio, ou alguns já sem apoio. E pensa que esse bebê sai do deitado pro sentado. E isso muda totalmente a visão desse bebê do mundo. Né? Então assim, muda muito mesmo, porque agora ele consegue ver muito mais coisa de um ângulo diferente. Então muda a percepção dele do mundo. Outra coisa que acontece é que a visão desse bebê tá melhor, né, gente? Ele consegue enxergar com um pouco mais de profundidade, ele já consegue enxergar cores, ele consegue enxergar as coisas de forma mais nítida, né? Ele tem essa capacidade agora. E isso também mexe muito com esse bebê. Então pensa, ele já começa a ver o mundo de forma diferente porque ele passa a sentar. E aí a visão está melhor, ele enxerga mais coisa a uma distância maior, com uma forma mais nítida. Pronto, outra coisa, né, perfeita para esse bebê sentir essa mudança. Ah, e antes da gente continuar, se você tá gostando desse vídeo, já se inscreve no canal, curte, assina o sininho de notificação para você não perder nenhum conteúdo meu. Então esse bebê consegue alcançar mais coisas, ver mais coisas. Aí a gente junta o quê? Início da introdução alimentar. E se você ainda não sabe, né, quando o bebê deve começar a introdução alimentar, eu vou deixar um vídeo aqui para vocês que eu falo dos sinais de prontidão da introdução alimentar. Então você pensa que até então esse bebê comia leite materno ou forma, alimentos líquidos, né? Com um sabor que muda um pouquinho, mas nada muito forte, né, de alteração, e de repente ele é apresentado para uma infinidade de texturas e sabores diferentes. Gente, imagina o quão louco deve ser isso na cabeça, quantas conexões nervosas esse bebê faz novas, de tanta descoberta, de tanta novidade, né, deve ser um negócio muito, muito, muito intenso. Né? Então, a gente fala, meu bebê não pôs nada na boca, mas ele começou a encostar, ele pegou e jogou. Gente, lógico. Pensa um negócio com uma textura totalmente diferente, que ele nunca tinha sentido, às vezes uma fruta que tá gelada, né? Alguma coisa totalmente diferente. Aí ele põe na boca, sente um sabor diferente, às vezes é mais azedo, às vezes é mais docinho, às vezes é mais amarguinho. É muita novidade. Então é normal, né, que os bebês também não comam tão bem, às vezes, no início da introdução alimentar. Né? Tem bebês que comem super bem, mas tem bebês que demoram. Por quê? Porque é muita novidade, gente. Né? Pensa que assim, ele tá descobrindo outra forma de se alimentar e isso pode ser muito intenso. E aí tem mãe que fica frustrada porque o bebê não come logo de cara. Mas aí cabe a gente alinhar as nossas expectativas em relação à introdução alimentar do bebê, né? E falar nisso, se você não sabe, eu tenho um e-book de introdução alimentar, né? E ele é perfeito para te ajudar justamente, não só saber quando começar, como ofertar os alimentos, tem todos os cortes, né, e amassados, como você dá esses alimentos pro bebê, mas também como alinhar as suas expectativas em relação à introdução alimentar do seu bebê, né? Porque às vezes eu vejo que é um negócio que as mães ficam muito frustradas, mas que na verdade o problema tá na gente e não no bebê, porque pro bebê tá totalmente normal e dentro do esperado que ele tá fazendo. Né? Então eu vou deixar o link aqui embaixo, quem tiver interesse vai super ajudar vocês nesse processo novo aí de introdução alimentar do bebê. Além disso, tudo, entre 4 e 6 meses, 7 meses, a maior parte das mães voltam a trabalhar. Né? Tem algumas que voltam com 4 ou 5 meses, se tem 4 de licença tiram um mês de férias, e algumas voltam com 6 meses, se tem 6 meses de licença, ou 7 se tiram mais um mês de férias. Então você pega, tá começando a sentar, tá rolando, tá pivoteando, tá vendo o mundo melhor, começa a introdução alimentar e, bingo, a mãe volta a trabalhar. Gente, imagina só, o bebê tá acostumado a ficar com essa mãe, de repente ele não fica mais só com essa mãe, né? A mãe fica um tempo ausente, além da mãe voltar a trabalhar, o que pode mexer, pode fazer esse bebê acordar mais, né? A gente ainda tem a angústia de separação, que pode começar
começar com cerca de 4 meses e vai até mais ou menos 18 meses do bebê. Mas ela tem um auge aí com 8, 9 meses, mas alguns com 6, 7 meses já podem ter uma angústia de separação forte, tá? Então aquele bebê que a mãe sai do campo de visão, o bebê entra em desespero. Inclusive eu tenho um vídeo de angústia de separação que eu vou deixar aqui pra vocês, que eu explico tudo também e como ajudar o seu bebê a passar por essa fase. E não, fiquem tranquilos que o bebê não vai ficar até os 18 meses sofrendo de angústia de separação, mas ele pode ter picos em que ele sente mais a sua falta. E é normal, tá, gente? Acolha o seu bebê, dê muito colo, carinho, porque ele precisa disso. Então você pega aí esse bebê com 6 meses, todas essas mudanças, e pensa, gente, que loucura que é pra esse bebê, né? Então não se assustem com esse bebê se ele mudar muito aos 6 meses, porque realmente é muita novidade pra ele, é muita coisa, tá? E ele pode, assim, sofrer um pouquinho pra se adaptar com essas mudanças. Então vale a pena a gente ter muita calma, muita paciência, acolher muito esse bebê, tá bom? Porque assim, é um período difícil, mas é um período que passa também. E aí, como eu sempre falo, tem as alegrias que ficam, né, as memórias que ficam boas desse período. E aí tem, lógico, também essas dificuldades que a gente passa. E a gente tem os desafios novos que vão vir pela frente conforme esse bebê for crescendo. Porque assim, gente, a gente sempre vai ter muita parte boa e vários desafios em todas as fases do bebê, né? Porque cada fase vai ter aí as suas descobertas, as suas mudanças que a gente tem que aprender a lidar, tá bom? Eu espero muito que esse vídeo tenha ajudado a vocês, né, que vocês consigam entender aí as mudanças que o seu bebê tá passando aos 6 meses de vida. Aí me conta aqui, né, como tá o seu bebê com 6 meses, né, como é que você tá lidando com essa situação toda, tá bom? Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Beijinho!